Paz do Senhor, minhas irmãs, espero que estejam bem na graça de Deus. Hoje eu quero falar sobre permanecer em santidade no Senhor. Eu tenho quase 25 anos e eu sou virgem. E eu não estou aqui a tornar esse testemunho público para de alguma forma me vangloriar ou mostrar que eu sou melhor do que ninguém. Tanto que realmente quando o Senhor falou comigo que eu precisava falar sobre isso nas minhas redes sociais, eu fiquei extremamente desconfortável, porque algo que eu dizia sempre para Deus é: nunca vou tornar isso público. Mesmo quando eu me casasse, me perguntarem, eu vou dizer sim, casei-me virgem, mas não é algo que eu quero falar, porque eu gosto muito de guardar essa parte da minha vida íntima muito reservada. Mas eu fui então fortemente encorajada pelo Senhor a falar sobre isso por alguns episódios que eu vivenciei, que eu vivi com o Senhor e que realmente me fizeram olhar isso de uma forma diferente. Enquanto eu passava por essa fase muito difícil, de alguma forma de revolta, porque nós, moças cristãs, sempre tivemos a ideia de que nós nos casaríamos muito cedo, primeiro porque não podemos viver em fornicação e depois porque se nós estamos a fazer tudo certo, estamos a servir ao Senhor, então por que não o Senhor nos honraria com um casamento? Por que não o Senhor faria isso? Eu sei que às vezes para quem não é cristão vai muitas vezes dizer: mas vocês se preocupam muito com essa coisa de casamento, mas vocês focam muito nisso. É porque nós valorizamos realmente muito a questão de família, a formação de família, de encontrar alguém, viver um propósito. E porque realmente nós também não banalizamos essa questão sexual, porque nós entendemos que nós somos seres humanos, nós temos hormônios e não é demônio, e de alguma forma nós vamos sentir isso um dia. Então, para não cair em tentação, realmente nós nos preocupamos muito com essa área de formar família, para ter alguém para dividir a vida. Para nós é muito importante, nós que crescemos nesse ambiente cristão. Então, nós crescemos com muitas expectativas à volta disso. E comigo não foi diferente. Eu fui crescendo e achando realmente que o Senhor faria isso na minha vida, não mais tardar 24 anos. E olhando assim, eu vi, quando o tempo foi passando, eu fiz 23 e ia chegando aos 24, eu realmente entendi: não, o Senhor não vai fazer na altura que eu achei que o Senhor ia fazer. E numa conversa com Deus, eu realmente entendi: uau, eu não vou me casar cedo, o Senhor realmente falou isso ao meu coração. E eu olhei assim para Deus e eu falei: amém, Senhor. Mas aquilo me trouxe uma revolta muito grande, porque eu olhei para mim e eu disse: Senhor, mas eu tenho te servido desde a minha mocidade. Eu me converti aos 15 anos de idade, então eu tenho estado com o Senhor desde então. Eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda, eu continuei com o Senhor desde os meus 15 anos. E era suposto que uma pessoa que serviu tanto, entregou tanto, a essa altura o Senhor fizesse algumas coisas como que de uma forma recompensa. E o Senhor começou a tratar o meu coração e a dizer: não, você não está a me servir para ganhar de alguma coisa, você está a me servir porque eu te salvei, porque eu te amei primeiro, porque é uma ordenança, ir ao mundo e pregar o evangelho, porque você me escolheu, porque eu te escolhi, né? Então o Senhor me escolheu e eu não é que eu mereça do Senhor um bom casamento só porque eu não fui pela fornicação, mas eu devo permanecer no Senhor. Então eu comecei a perceber isso, mas antes de me chegar a esse entendimento eu fiquei muito revoltada com Deus e eu dizia: Senhor, por que se eu te servi a vida inteira, eu estou aqui desde o dia da tua mocidade, era suposto, Senhor, eu me ter casado cedo, para que também eu depois não venha a ter muitos problemas, muitas tentações sexuais, porque eu sempre fui muito tranquila com isso. Passaram-se muitos anos e eu realmente nunca senti uma certa necessidade disso, né? Mas claramente que com o passar da idade a pessoa vai tendo certas curiosidades e querendo sim ter um parceiro, querendo ter um esposo. E foi-me chegando então essa fase que eu realmente comecei a falar com Deus um bocadinho revoltada, e eu olhei assim para Deus e eu falei: Senhor, se o Senhor realmente quisesse que eu me casasse virgem, o Senhor me faria casar com 24, 25 anos. Pronto. O Senhor me mandaria um namorado aos 22 e pronto. Se o Senhor quisesse, se fosse do teu interesse, realmente o Senhor faria nessa altura, como se nós pudéssemos entender o agir de Deus. E depois é que eu fui realmente perceber que não é que o Senhor precisa nos dar um marido para que nós não caiamos. Não, realmente o Senhor é Deus, entendem? E
como se nós estivéssemos a fazer um favor, era como se eu estivesse a fazer um favor para Deus. Estou a me guardar em santidade, então dá o teu jeito. Então me manda o príncipe encantado, porque eu estou aqui a te servir. E eu me deparei nesse episódio que Elias passou, né? Elias chega para Deus e diz assim ao Senhor: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuraram tirar-me a vida. E o que é que o Senhor responde para Elias? O Senhor vai dizer: mas ainda deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e toda a boca que não o beijou. Ainda haviam 7.000 que não haviam se corrompido. Então, às vezes, nós achamos que nós somos as únicas, que nós somos os únicos que estamos a viver em santidade, que estamos a servir ao Senhor, que estamos a perseverar, e por conta disso, por sermos únicos, por sermos poucos, o Senhor devia fazer alguma coisa na nossa vida extraordinária, como uma recompensa. E diante disso, o Senhor começou a tratar o meu coração e a dizer: destrua o ídolo do casamento. O casamento não pode ser na vida do cristão um ídolo, porque especialmente para nós, moças cristãs, a maior parte de nós vai passar por essa fase que acha que o Senhor precisa fazer para que nós não pequemos. É da nossa inteira responsabilidade não pecar. É da nossa inteira responsabilidade, porque nós é que precisamos de Deus. O Senhor é Deus sem nós. Nós é que precisamos do Espírito Santo. E conforme o tempo foi passando, eu ainda sem entender essa verdade, porque na verdade eu sabia, só que eu criei tanta expectativa que o Senhor faria nessa altura, que de alguma forma eu me frustrei e eu comecei a dizer ao Senhor: eu sinto muito, eu esperei, o Senhor não fez na altura que eu quis. Na altura que eu achava que devia ser, então, Deus, eu não vou poder mais me guardar em santidade, porque se o Senhor quisesse, o Senhor já teria feito. E ao longo desse tempo fui conversando com algumas pessoas. Obviamente que algumas que encorajavam: vai mesmo, arranja um namorado e faz. E outras me diziam: espera no Senhor. Espera no Senhor. E eu realmente acredito que se de alguma forma eu tivesse optado pelo caminho de não continuar em santidade, não esperar a Virgem no Senhor, eu teria cometido um dos piores erros da minha vida, mas baseada mesmo em rebeldia. Não vou dizer que eu nunca tive um período fértil, que eu nunca tive um desejo sexual, mas é muito mais porque eu precisava fazer só porque eu esperei. Deus precisava fazer só porque eu me guardei. Confesso que é de alguma forma também uma manifestação de orgulho, porque eu me achava muito especial por estar a viver algo que é o básico, que é a minha obrigação, que é algo comum. Eu me achava muito especial por estar a cumprir um requisito muito simples, que é esperar em santidade no Senhor. Então você não é mais especial porque estás a aguentar, só estás a viver debaixo da graça de Deus. Porque sem Deus nós faríamos o que todo mundo faz. Mas se nós não estamos a fazer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Então eu comecei a ser tratada pelo Senhor e eu realmente entendi: uau, não é minha obrigação. Eu comecei realmente a entender que casamento é bênção, mas vai acontecer se Deus quiser, quando Deus quiser, porque infelizmente, e se não chegar o matrimônio, como é que você reagiria? Mas isso é conversa para outro vídeo. Então vai tudo acontecer segundo a vontade de Deus. Eu comecei realmente a entregar e a dizer: Senhor, é conforme a tua vontade, é na tua vontade, é realmente quando o Senhor quiser. E enquanto eu conversava com meu pastor, uma coisa que ele me dizia sempre era: descansa em Deus. Meu pastor sempre foi muito preciso nisso. Ele estava realmente a sentir da parte de Deus que era esse direcionamento para mim: descansa, descansa em Deus, permanece
sozinha, não conversa com ninguém, descansa em Deus. E eu, obviamente, olhando ao meu redor e ver que muitas meninas da minha idade já estão se casando, e é muito mais por também pressão, o que é que a minha família vai pensar e tudo mais, vão achar que eu tenho algo de errado comigo porque não é normal. E de alguma forma eu comecei a, de alguma forma, ceder, tentar conhecer uma pessoa aqui, começa a conversa, e eu sempre me desiludia porque nunca era uma pessoa que tinha princípios, nunca era uma pessoa que batia, nunca era, como há uma frase que diz, a pessoa que Deus vai mandar vai te amar como se fosse um chamado de Deus. Então nunca era aquilo que realmente Deus queria, porque nós sentimos quando não é da parte de Deus. E eu realmente entendi que a estação que o Senhor queria que eu vivesse era de ficar sozinha. Mas me entregava muito porque eu dizia, como assim se eu fiquei sozinha a minha vida inteira? E todas as vezes que eu não obedeci ao Senhor, eu vivi a consequência disso. Então, eu consegui permanecer. E eu estou aqui para dizer, não estou casada ainda, não estou noiva ainda, mas eu continuo a esperar no Senhor pelo meu milagre. E para além de esperar pelo Senhor, entender que eu sou o milagre. Eu sou o milagre que ficou, eu sou o milagre. E o que mais importa é a minha história com Deus, a minha jornada com o Senhor. É buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, e tudo mais me será acrescentado: o casamento, o filho, se vier, se não vier, louvado seja Deus. É tudo para a glória de Deus. E eu comecei realmente a chegar nesse entendimento e nessa verdade, e é aqui que eu realmente quero te dizer: espera em Deus. Eu esperei e tenho esperado no Senhor. E quero te encorajar a não perder a virgindade antes de casar. E se você já perdeu, agora a recalcular a rota, a voltar para os caminhos do Senhor e seguir em santidade. Amém? Louvado seja Deus por isso. Deus abençoe.